Fala pessoal, tudo bem? Tem aquela velha história do quem sabe faz ao vivo, né? Então hoje eu estou testando um novo cenário, estou testando um novo momento aqui de luz, estou testando umas coisas novas. Hoje, como eu falei antes, a conversa é com o Nelson Pessoa, ele deve entrar daqui a pouco, eu espero. É sempre uma emoção quando a gente fala que vai falar com o Neco. Mas hoje, na verdade, o Neco já deu, né? O Neco já fez um bate-papo com a gente aqui maravilhoso, bem longo, e eu chamei ele, na verdade, para dar mais um papinho, dar um repasse, para falar a verdade. E aí eu pedi para as pessoas mandarem mensagem para mim, mandarem as perguntas. Pouca gente fez, eu sei que muita gente manda durante a live mesmo. Mas quem puder e quiser, manda pergunta na interrogação. Essa live é mais um bate-papo com o Neco mesmo. É pra gente falar das perguntas, é pra gente falar das interrogações, é pra gente tirar as dúvidas de vocês. Então eu preciso que vocês participem e mandem as perguntas pra mim, porque eu mesmo tenho pouca coisa ainda pra falar com o Neco. Eu já não lembro onde é que a gente tinha parado, eu dei uma olhada na entrevista, mas eu não sei onde é que estava o meu papel de perguntas. Então algumas coisas a gente perdeu nesse meio tempo aí. Lembrando que amanhã eu não soltei vou contar pra vocês, eu não soltei a agenda da semana ainda, por alguns motivos. Porque eu vou reduzir um pouco o número de lives por semana. Então, em vez de ter live todo dia, que pra mim estava um pouco cansativo e acho que pra vocês também, vamos ter acho que 4 ou 5 na semana que vem e eu vou ajustando esse número. Como a minha ideia, quando acabar as lives, acabar a quarentena, é manter a live funcionando, eu vou manter obrigatoriamente a segunda-feira, que é o dia que eu quero que a minha live seja para sempre, porque segunda-feira é pós-concurso, é quando os cavaleiros têm mais tempo de conversar. Então toda segunda-feira vai ter live com certeza. Semana que vem a gente tem segunda-feira o Felipinho Azevedo Filho, na quarta-feira o Marcelo Servos, veterinário. Aí sexta, sábado, domingo eu tô com 3 nomes bons e eu tô tentando organizar a data. Um dos nomes tá faltando a confirmação, que é o Doda. E aí a gente tem o Jeroen Dubbeldan, da Holanda, e o Scott Brash, que já deram um ok, mas eu ainda não finalizei e não marquei o dia certinho com eles. Eu estou vendo que um deles tem restrição, então estou esperando o primeiro responder para marcar os 3. Mas a princípio, as 5 entrevistas da semana que vem é Felipinho Azevedo, Marcelo Servos, Doda Miranda, Scott Brash e Jeroen Dubbeldan. Então espero aí que vocês gostem e que vocês me ajudem e mandem e acompanhem, enfim. Vou começar a reduzir, eu não sei se vou fazer 4 ou 5 por semana, mas na semana que vem, como eu já tinha meio que marcado 5, eu vou manter os 5, tá bom? Tô esperando o Neco aparecer. A gente sabe que pode ser uma emoção e pode demorar um bom tempo. Então é isso. Já vou dar aquele pedido, aquela ajuda rápida para Marcelinha e para o Musa que estão online aí. Se alguém puder dar uma ligada para ele, eu mandei uma mensagem para ele, confirmei que era às 8 da noite aí da Bélgica, mas ele não apareceu ainda. Então, estamos aqui esperando. Se alguém quiser falar de algum assunto, alguém quiser bater um papo, me avisa para eu ver qual assunto a gente vai falar enquanto a gente espera. Ah, não, tem uma novidade bem legal. A Calu, da Lucky U, maravilhosa, ela topou fazer uma coisa que eu acho que pode ser bem divertida para quem quiser participar, que é um quiz. Então, todo dia depois da live, vai abrir um quiz com uma pergunta sobre a live no canal dela, na Lucky U, né, que é Lucky U Riders. Depois alguém escreve aí pra mim, ou ela mesma daqui a pouco aparece. Eu vou postar isso depois no stories, direitinho, e já vou contar. E aí, vai ter o quiz. No final da semana, quem tiver com 100% de acerto, se tiver só uma pessoa, porque é pra ser 6 perguntas, né? Só que a gente vai pensar nas perguntas aí, para prestar atenção na live durante o tempo todo. A pessoa que se tiver, sei lá, 3, 4, ela vai fazer um sorteio entre essas pessoas e o ganhador vai ganhar 50% de desconto numa compra de até 3 peças da Lucky e um boné e uma máscara de proteção, porque, né, Covid tá aí. Pô, 50% é muito desconto, gente. Então eu achei uma ideia incrível. Eu achei super legal essa ideia de fazer um teste para ver quem está prestando atenção, quem pensou.
Então acho que pode ser bem legal. Depois eu vou botar no meu stories, botar no meu Instagram, mas hoje já vai ter pergunta. Depois da live, acho que mais tarde ela vai postar alguma coisa com a pergunta do dia de hoje. E aí, de hoje até domingo que vem, são 6 lives, né? Vão ter as 5. E a sexta é a última. Você é a irmã do Neco, mas você tá com o Neco aí? Você que vai operar o Instagram dele hoje? Porque o Neco criou um Instagram, uma conta dele, né? Então não sei se ele vai entrar com uma conta dele, se ele não vai entrar. Tô esperando, que é isso que a gente pode fazer, né? O que mais que eu tenho para contar para vocês? Eu tô com sorte e com bastante gratidão conseguindo falar com esses nomes lá fora. Ontem a entrevista com o Rob, para quem perdeu, foi absolutamente incrível. Eu já tô vendo um jeito aí de legendar para quem não fala inglês. Eu sei que é mais difícil, mas estou tentando. Então a gente vai começar a fazer umas entrevistas cada vez mais internacionais, de alguma forma, né? Com o pessoal lá de fora. Mas eu não posso deixar o Brasil aberto. Então, a princípio, eu quero fazer pelo menos 2 por semana no Brasil. Talvez 3. E 2 lá fora. E aí eu vou organizando isso conforme eu for conseguindo também. Porque não é que eu tenho os contatos dos Cavaleiros Internacionais rápidas, né? Não estão prontos. E o dos Cavaleiros do Brasil tem muita gente legal para falar ainda. Eu estou com uma lista grande de nomes e sugestões que eu acho que vão ser super legais. Lúcia Faria, Elin Pessoa, Marcelo Blessman, Totti, Zé Luiz, Artemus, enfim, tem uma galera. Então, a Luciana Diniz não topou fazer. Não fui eu que falei com ela, eu pedi para um amigo meu mandar mensagem, porque eu não conheço ela, a gente nunca conversou pessoalmente. E ela falou que ela não está fazendo live. Então, infelizmente, não tem como acontecer. Eu preciso esperar ela decidir que topa. Quando ela decidir que topa, ela está mais do que convidada para participar. Musa, Marcelinha, vocês estão falando com o Neco? Alguém ajuda a gente, porque senão eu vou começar aquela loucura de novo. Abre e fecha, e aí o pessoal vai embora e a gente perde essa oportunidade. Enquanto ele não entra... Boa! Deixa eu ver se tem alguma... Essa é uma boa pergunta. Deixa eu anotar aqui. Alimentação. Com essa mudança da estrutura de hoje, eu tô me adaptando ainda. Então o computador está em outro lugar, a papel fica em outro lugar. Não está me vendo no Instagram dele. Começamos, vamos lá. Deixa eu mandar pro Neco. Opa, não é Nando Perracini não. Vou até mandar pra Regina também, porque vai que é a Regina que vai entrar hoje, a gente nunca sabe. O Paulo Stuart, enfim, Lúcio Osório, Marins, tem uma galera anotada, gente. Eu falei isso primeiro de cabeça, assim. O próprio Rodrigo Chaves. Eu tenho um pouco de vontade de fazer também com, por exemplo, ou o Flávio Grilo, ou o Mário Appel, ou mesmo o André Rampeter. Marcelinho Savaglia já foi, gente, tá lá no YouTube, tá? Porque são amadores que saltam a prova forte, que é uma outra vertente, é uma outra visão. O próprio Paulo Stuart, que é um amador que saltou Olimpíada, saltou tudo, né? Olimpíada não, ele saltou Mundial? Jesus, não lembro mais. Mas o Paulo saltou agora, acho que ele saltou Olimpíada, sim. Acho que eu não estou enganado, não. Então, falei do Grilo, é isso. Tem bastante gente. Ferrador e tratador, eu super tenho vontade de fazer, mas eu preciso que vocês queiram assistir. Quando eu fiz com o Gui Jorge, foi uma aula de hipismo, foi incrível. E acabou tendo menos pessoas assistindo. Eu acho que porque o tema é um pouco mais... um pouco mais fechada. A Regina tá aí? Então vamos entrar pelo da Regina, não tem problema. Vamos ver se vai. Emoção agora. Alô?
Viva! Tudo Pronto? bem? Tudo certo. Espera aí que eu vou arrumar aqui que eu fiquei... Consegue me ouvir? Estou te ouvindo, sim. Então tá bom. Neco, eu vou falar aqui a mesma coisa que eu falei da outra vez. Tenta apoiar o celular na sua frente para a gente poder ver você. Tá ok? Vou tentar aqui apoiar. Ok? Tudo bom? Pronto. Entramos. Des orphelins du Covid. Ce député souhaite que l'État se protège en leur offrant un statut semblable au pupille de la nation. Un statut réservé aux enfants de militaires morts au combat et qui permet de les accompagner. Tá ótimo. Neco, posso pedir para desligar a televisão ou tirar o som? Edina, pode abaixar o som, filho? O som da televisão, abaixar. Neco, tudo bem? Primeira coisa. Tudo bem, tudo bem. Tá, as operações aqui eu não sou um bom operador, não. Só por isso que dá confusão. Não dá pra gente ser bom em tudo, Neco. Já monta, já é, né? Uma lenda, não dá. Faz parte. Primeira coisa, eu queria, de novo, agradecer que você topou essa segunda rodada com a gente. Pois não? E queria falar um pouquinho que você foi essa semana, pelo menos que eu vi a notícia, você foi indicado aí para entrar no Hall da Fama. Ok, recebi a notícia, é. Foi uma honra para mim, foi uma satisfação. Esse é um prêmio que qualquer um se sente muito honrado com isso, é. Uma das coisas que me comentaram essa semana, e eu fiquei pensando, você já pulou tudo que tinha para pular, já ganhou como técnico, já ganhou como cavaleiro, já ganhou 300 milhões de vezes, derby, potência e tudo que tinha para fazer. O que ainda falta? Qual que é o seu sonho ainda? O que te motiva? Não, realmente, bom, eu gostaria de ver ainda uma equipe dos cavaleiros que eu estimo, que eu gosto, inclusive o meu filho, ainda ter uma atuação e uma presença nos concursos internacionais como nós merecemos. Eu acho que nós temos agora, chegamos num ponto que nossa equipe está dentro das 5, 6 melhores equipes do mundo atualmente, mesmo que seja praticamente por esforço pessoal de cada um, se bem que vamos signalar que agora as nossas autoridades aí nomearam um técnico permanente, que é o Gerdá, etc. Então, isso vai ser uma ajuda importante. Porque até então, eu participei muito, mas só era oficializado no momento da competição, porque os cavaleiros Travou lá, vamos ver se volta. E a pessoa Regina saiu. Vamos ver se eu consigo colocar ele de novo. Ele está aqui. Vamos ver se dá certo. Fé em Deus, Érica, eu sou dessas. Sou desses, é difícil. A gente sabe que a operação não é tão simples. Então, Marcon, isso não é um pôster. Isso aqui, na verdade, é televisão. E eu estou colocando a foto. A ideia é depois eu poder botar aqui uma área para patrocínio. Tem ela aqui. Voltou. Boa, comunicamos de novo.
Tem problema, vamos de novo. Você estava falando que na sua época aconteceu várias vezes de você só efetivar o técnico na hora. Na hora, não tinha uma preparação. Todas as vezes, quando iam começar as seletivas, então eu estava escolhido. Quando estivemos na época do general Santa Cruz e o coronel Jobert. Agora nós temos o Felipe Guerdá, que vai fazer um trabalho. Ele é full-time chefe, então ele vai poder frequentar os cavaleiros, vai poder olhar, preparar, fazer um programa, etc. Agora, isso é um pouco do Brasil, né? O Brasil ainda não mudou. Eu estou há 60 anos observando isso e estamos sempre esperando que haja uma transformação para que se possa ter um programa. Iria facilitar muito. Iria facilitar seguramente muito. Nós íamos ganhar 2 postos se estivéssemos um pouco mais programados. Porque os nossos adversários estão todos programados. Eles sabem exatamente o que é que vão fazer, aonde vão, como vão, e etc. Faz sentido. Ontem eu tive um papo com o Rob Aarons, é isso, né? Ele é o técnico já da equipe holandesa há algum tempo. Claro, eles estão sabendo tudo, sabem o que querem e sabem o que podem obter, etc. E nós não. Bom, o nosso país é assim, né? Nós estamos com esse maior problema agora desse vírus e nunca teve um momento mais incerto para a política que agora. Então, mas não tem jeito. Né? É difícil. Bom, né, como eu te falei para todo mundo essa semana, hoje como a gente já fez toda aquela história, a parte de passar um pincel em cima da sua história, eu deixei para as pessoas fazerem perguntas e pedirem para você contar histórias para a gente fazer uma coisa um pouco mais descontraída. Sim. E uma das histórias que pediram para contar foi o Cássio Rivetti, que pediu para contar, deixa eu ver direitinho aqui a história. Pede para ele para contar de quando a gente foi testar uma rédea nova que ele inventou no Odeval. Não, esse foi um espetáculo. Esse foi uma coisa impressionante. Eu quase matei o Cássio. Existe uma rédea que uma pessoa inventou e que é boa. A rédea faz como uma rédea Tiedemann, que é uma pequena rédea alemã que vem se atacar na rédea do cavaleiro. Ela vem pelo meio dos anteriores do cavalo, vai por baixo da barriga e se amarra no rabo. O objetivo é uma rédea inglesa, não me lembro o nome agora, uma rédea inglesa com o objetivo de fazer o cavalo se engajar. Então a pessoa tem as rédeas na mão, que está ligada a essa rédea que vai agarrar no rabo. E o Cássio tinha um cavalo, eu tinha um cavalo que o Cássio montava, Odeval, que era muito cosquento, tinha uma sensibilidade incrível. E nós não pensamos o que poderia acontecer com aquilo. Falei, o Cássio está na hora de dobrar esse cavalo um pouco. Vamos fazer o Cássio. O Cássio é um bom soldado. Vamos lá. Instalamos na rédea no cavalo, levamos o cavalo na pista, o Cássio montou, ajustou as rédeas. Quando ele ajustou as rédeas, que puxou o rabo do cavalo entre as pernas, entre os posteriores do cavalo, você não pode imaginar que esse cavalo fez. Ele arrancou um pouco, o Cássio tentou controlar, mas quanto mais ele controlava o cavalo, mais a cola do cavalo se metia entre as pernas. Aí o cavalo disparou com ele. Disparou com ele na pista e deu a primeira volta, a segunda volta, a terceira volta bateu o recorde da segunda, passou a quarta volta, parecia que ele estava num teste de Fórmula 1. Depois de ter dado pelo menos mais 6 ou 8 voltas na pista, o Cássio se atirou do cavalo. Meu Deus. Mas o cavalo estava numa velocidade absolutamente incrível. E não sabíamos como fazer, o cavalo, enquanto não... Aí, bom, ele caiu, soltou as rédeas e... Ele não podia fazer outra coisa, ele tinha que tentar controlar o cavalo. E quanto mais ele controlava, mais ela corria. Excitava o cavalo e o cavalo disparava, etc. Ah, meu Deus do céu, foi uma coisa incrível. Sensacional.
Deixa eu ver aqui, alguém tinha mandado. Pessoal, eu vou pedir para mandar as perguntas na interrogação, porque senão eu perco o que vocês estão falando quando é pergunta importante. Ah, o Adalto Freire, titular do Ara Salamandra, pede para você contar um pouquinho mais desses cavalos antológicos de todos os tempos, falar um pouquinho sobre eles, sobre como eles eram. De qual cavalo? Esses cavalos tão antológicos, Milton, Jam Twist, esses cavalos que foram supremos. Ok, os animais, eu vou citar um exemplo, é como o ser humano, entendeu? Um esportista. Vamos ver futebol, Fórmula 1 ou qualquer coisa. Então, há centenas e centenas de cavalos, centenas de milhares de jogadores de futebol, centenas de corredores de automóvel, e de repente aparecem cavalos fenomenais, aparecem pilotos fenomenais, né? Que nós todos conhecemos. Jogadores, a mesma coisa. Tem jogadores maravilhosos, de repente aparece um Messi, um Ronaldinho, enfim, aí são realmente fenômenos da natureza. Nos cavalos é a mesma coisa. Nós já temos o nascimento de centenas, milhares de cavalos por ano e, bom, com a evolução da criação, nós temos agora um grande número de cavalos médios. Eu diria que não se tem mais cavalo ruim ou cavalo menos bom, não existe cavalo ruim, existe cavalo melhor ou pior. Mas então, de vez em quando, não são muitos cada ano que aparece um Jam Twist, uma Jessica, e através dos anos vem surgindo esses cavalos. Exatamente como nos esportistas, futebol ou Fórmula 1, depende depois do management deles, da orientação deles, da equipe que eles caem, os cavalos, o cavaleiro aonde ele cai, a escuderia que ele cai, como é que ele vai ser assistido, como é que ele vai ser desenvolvido. Ele nasceu fenômeno e saiu saltando. Não, depois já... Então, esses cavalos têm sempre, quando você for ver, examinar bem o passado deles, foram cavalos que surgiram bem e depois, pela qualidade deles, as pessoas tiveram inteligência de entregar para cavaleiros de grandes meios, de meios técnicos, para desenvolver o cavalo. Como aconteceu com o Milton, a família, a proprietária, a filha da proprietária faleceu, o cavalo então foi dado ao John desenvolveu o cavalo, ele tinha problemas que tiveram que ajustar a técnica dele, etc., como o Balubé, como o Diapelu, enfim, todos os cavalos são assim. Então, eles caem na mão correta no momento certo. Então, eles se tornam absolutamente extraordinários, certo? Mas a grande maioria se perde e depois tem os cavalos normais, né? Os cavalos normais, tem um piloto que faz a pole position e tem um outro que compete, né? Que fica com a esperança um dia de ganhar. São 20 carros, ele chega em 18º, amanhã vai ser melhor, meu carburador está melhor, meu cavalo é a mesma coisa. Bom, amanhã vai ser melhor, ele vai se desenvolver, a técnica dele não é muito boa, etc. E a vida é assim. A vida é assim com os esportistas. Você pode transferir essa comparação pode estabelecer essa comparação da mesma maneira. Tá certo. Muito bom. O Gabriel Dyer pergunta, Neco, muitos falam que você não gosta de rédea alemã. O problema é a rédea ou a maneira equivocada que as pessoas usam? Bom, primeiro é a maneira que as pessoas usam e o princípio de equitação é que você não tem que trazer a frente para trás, você tem que levar o posterior do cavalo para frente. Então, para começar, a rédea alemã foi inventada não da maneira que todo mundo usa. Para começar, o alemão que inventou essa rédea há um século atrás, ele era da região do Holstein. E há 100 anos, 80 anos,
os cavalos Holstein eram muito pesados. Gênero, cito o exemplo, Meteor, pesava 770 quilos, 750 quilos. Cavalo enorme, 1,80 m de altura. Então, e sempre cavalos inteiros, etc. Então, era uma dificuldade de controlar esses cavalos. Na verdade, um animal quase como um cavalo de tração, de carga. Então, ele criou uma rédea que saía da sela, fixada na sela, ia à embocadura e voltava na mão dele, do cavaleiro. Então, era uma polia, diminuindo a força 50%. Exatamente uma polia. Bom, então, isso aí foi usado no início, etc. Com o tempo, foi deformado essa utilização e as pessoas começaram a pôr a rédea alemã entre as pernas. Então, a tração do cavaleiro na boca do cavalo faz com que o cavalo dobre a cabeça. Então, isso não existe em equitação. Que tem até uma expressão brasileira. Coloca a cabeça dele. Isso é a pior expressão que pode existir na equitação. Coloca a cabeça dele. Um cavalo, você não tem que pensar na frente do cavalo. O cavalo atrás que é tudo, atrás que comanda. Então, a pessoa puxa aquela rédea alemã, o cavalo cede, porque é uma força, uma tração forte, principalmente que ela vem de baixo, essa tração. Então, o cavalo vem se pôr numa posição que é a pior posição que possa ter para um cavalo, para a evolução de um cavalo, que é o encapotamento. O cavalo se encapota. E aí, então, o cavalo fica atrás da mão, o que é também a segunda pior coisa que possa existir. Então, se você usar a rédea alemã, como usam os jogadores de polo, como usava o alfinete, que gostava de rédea alemã, mas ele usava a rédea aqui em cima, como se devia. Então, vai na boca e vem na... Aí, então, ela tem uma operação melhor. Mas já é um artifício e já é uma coisa para uma pessoa que conheça, usa... Hoje em dia, a rédea alemã tem um groom, uma pessoa, a primeira coisa que faz, bota uma rédea alemã e vai dar um passeio no cavalo. O que pode ser pior que isso? O cavalo vai no passeio, começa a puxar, o groom que não sabe montar, começa a puxar na boca do cavalo, e o cavalo vai, cedendo a ganacha, dobrando a cabeça e se encapotando, e depois esse é que é o mal que causa. Então é melhor, eu não uso e não gosto que os alunos usem, porque vai estar uma coisa mal feita. Então, aí ele tira aquela rédea, o cavalo toca a cabeça colocada, ele tira a rédea, o cavalo levanta a cabeça, não serviu para nada, serviu só para estragar. Então, é melhor não usar de todo. Agora, em alguns países, eu sempre me bati por isso há anos, entendeu? Agora, em alguns países, já é proibido. Na Suíça, os cavaleiros já não podem mais usar a rédea alemã em público. Em casa, cada um usa o que quer. Usar uma rédea que faça qualquer efeito, a pessoa tem o direito. Agora, em público, já não pode mais usar. E gostaria que fosse geral isso. E já está diminuindo, já se vê muito menos. Mas a quantidade de pessoas que vem atualmente e que não sabem nada, então já pega a rédea alemã e utiliza a rédea alemã. Agora, se eles forem colocar a rédea alemã do lado ou em cima da sela, aí já começa a ficar uma coisa mais técnica. Mas você sabe, a primeira tendência das coisas das pessoas é fazer as coisas erradas. E depois, se ela é um pouquinho inteligente, ela escuta alguém dizendo: isso aí que você está fazendo errado. Então, eles preferem começar pelo errado. E assim vai. A vida é assim. Falando de rédea, eu acho que a Andressa Di Mari comentou comigo que você conhece, eu acredito nisso, a origem da rédea Gog, é isso? A rédea Gog. Eu conheci o senhor Gog quando cheguei na Europa, era um técnico de equitação que tinha feito Saumur, etc. Era um homem. E a rédea Gog é uma coisa lógica, que a rédea não vem à mão do cavaleiro. Ele põe a rédea Gog, você não coloca a rédea Gog para baixar a cabeça do cavalo, mas para o cavalo não poder levantar, porque quando ele levanta a cabeça, a rédea Gog age na mesma direção da mão do cavaleiro. Mas o cavaleiro não pode fazer nada. Ele levanta a cabeça,
o cavalo, tem a rédea GOG, se aperta, levanta o bridão na comissura da boca do cavalo, então é como se o cavaleiro tivesse muita força. Então, o cavaleiro usa a perna e o cavalo, então, cede, concede, se descontrai, etc. Então, essa é mais lógica, entendeu? A rédea alemã eu considero como uma navalha na mão de um macaco. Ok? Você um dia invita um macaco para vir numa sala com 20 pessoas e dá ao macaco uma navalha. Você vai ver o que vai acontecer. Perfeito, faz sentido. A Cristiane Chaves está perguntando sobre a Miss Moe, que saltava a potência, mas não podia galopar no treino porque disparava. É isso mesmo a história? Qual cavalo? Miss Moe? Não, ela não parava, não. A Miss Moe teve uma juventude muito difícil, porque ela foi, eu me lembro perfeitamente, em 1980, no início dos anos 70, ela apareceu com um cavaleiro irlandês, Tommy Bremen. Ele montava a égua nas provas de velocidade, a égua era muito rápida, etc. Uma égua grande, com muito sangue, filha de um puro sangue, uma égua pesada de 600 quilos, 650 quilos, com muito sangue. E essa égua, no concurso de Lucerna, ele vendeu para o Alvin Chocomüller. E foi uma péssima experiência. O Alvin nem debutou com ela, porque o Alvin ele pôs a égua no estilo alemão, enrolou ela, e quando ele botou aquela pressão na égua, a égua triplicou a pressão dela e o temperamento dela. Ele não conseguiu usar, ele não montou nenhuma vez. E tinha sido uma égua cara, porque ela se mostrava ser boa e ela era de propriedade de um ministro, não sei que um ministro irlandês. Nesse momento, montava para o Alvin um cavaleiro fantástico também, muito bom, que foi campeão da Europa, Johann Heinz, que gostava do sistema de Chocomüller. Chocomüller tinha os cavalos completamente enrolados, todos, etc. Montava e saltava de rédea alemã, etc. Mas era um estilo alemão, tinha umas pernas fortes, etc. Passou para o Johann Heinz. Johann Heinz piorou ainda, porque o Johann Heinz tentou enrolar ela macho e o Alvin. Aí eles não sabiam o que fazer com a égua foi vendida para o senhor Melchior, que era um amador, mas que sempre achava que ele podia fazer melhor que os outros. Primeiro concurso que ele foi, ela disparou com ele. Foi em Portugal, que a distensão em Portugal tem uma pista de galope. E a Miss Muette disparou, ela se chamava Abbeville. Disparou com ele. Depois, parou, ele nunca mais montou. Aí ela foi dada para o Mati, que fez, com a habilidade dele, fez um pouco de resultados com ela, etc., e melhorou. Quer dizer, estou falando do 4º cavaleiro no mesmo ano. Aí o Mati vendeu a égua, Mati é vendedor de cavalo, vendeu a égua imediatamente para um senhor suíço, que deu ao Alegria Simões. E o Alegria Simões usava essa égua para percurso. Bom, o Alegria é um cavaleiro muito hábil, mas era um cavaleiro que não tinha tanta força, porque ele era pequeno, aquela égua grande, etc. O Alegria montava com um bridão muito forte, e esse bridão cortava a boca da égua muito. Ela foi aos Jogos Pan-Americanos em 75. Fez uma viagem impossível. Nem Cabral, Pedro Álvares Craval, teve uma viagem tão difícil. Ela saiu da Europa, foi para o Rio, do Rio foi para Brasília, de Brasília pegou um avião. Esse avião veio colhendo cavalos pela América do Sul até o México. Chegaram no México, ela teve uma performance horrível, ela fez muitas faltas. Foi o Pan-Americano com o alfinete, montou um cavalo muito bom, ele foi, aliás, 4º lugar, ele quase pegou uma medalha. E ela fez uma viagem horrível, voltou pelo mesmo trajeto, etc. Quando ela chegou na Europa, ela estava completamente destruída. Aí um amigo meu um dia comprou a égua e falou: olha, comprei um presente para você, é a Miss Muette. Eu falo: bom, esse é um presente de turco, né? Porque a égua estava realmente demolida. E eu tinha certeza
que ela não tinha recuperação para percurso. Eu falei para ele, bom, eu pego a égua, vamos curar a égua. Ela estava com os boletos inchados, que ela tinha feito muitas faltas nos Jogos Pan-Americanos, na Copa das Nações, nos 2 percursos, mas ela chegou lá doente. Enfim, foi um desastre, foi um desastre. Então, levamos 1 ano recuperando ela, foi tratada nos boletos, etc. Tal. Ela não mancava, mas estava inflamações, número de faltas que elas fizeram. E eu falei, mas eu vou colocar essa égua só para potência. Não vou soltar uma outra prova. E eu sempre tive muita formalidade na minha administração, no meu management dos meus cavalos. Cavalo de velocidade, 1,40 m, ele saltava 1,40 m. Cavalo de velocidade, 1,30 m, ele saltava 1,30 m. Cavalo de grande prêmio, trabalha para grande prêmio. Cavalo que não serve para nada, ele não faz nada. Cavalo de potência, eu queria ter um cavalo de potência. Então, depois de 1 ano, fui montar, vi que com bridão não ia conseguir, fui arranjar um hackamore, arranjei um hackamore de cowboy, grande, bem, usei na égua e na primeira potência, foi em 1976, 75, 76, em Reims, ela já passou 2,20 m. E eu nunca tinha saltado mais que 2 metros na minha vida. Porque eu havia ganho algumas potências com Grangeste, mas ele era um cavalo limitado a 2 metros, 2,05 metros, por ali aí que ele funcionava. Algumas potências ele ganhou, e ganhou o Grande Prêmio de Aachen, que o desempate era, naquela época, em barragens sucessivas. Bom, e a Miss Muette, eu saltei 2,20 metros com ela, e depois falei, bom, está terminado. Falei para o meu proprietário, que era o Jorge VT, que foi um grande amigo. Foi o momento que eu fiz o contrato com a Moët Chandon, batizamos ela de Miss Muette, e ela só saltava a potência. Só saltava a potência. Mesmo que ela estivesse em ordem, eu não montava numa outra prova. E ela, com isso, fez uma égua maravilhosa. Ela ganhou 72 potências. Nossa. Fez o recorde mundial em muro, 2,33 m, em Paris, em 83, no hipódromo de Longchamp, e fez isso. Atravessou a vida dela, nós retiramos ela 10 anos depois, 11 anos. Ela saltou com o mesmo hackamore, o mesmo peitoral, a mesma cabeçada, 11 anos. 11 anos. E fez 72 vitórias. Tentei 2 vezes o recorde mundial, mas era demais. Não deu certo, não tinha treinamento, o salto inclinado não era adaptado, e ela saltava muito bem o muro, mas o salto inclinado de salto de altura não funcionou. 2 vezes. Uma vez em Paris, onde eu estava sozinho, quer dizer, não tinha ambiente, sozinho, obstáculo armado, não sei quantas mil pessoas em volta. Foi uma promoção da Casa Hermès. Ela saltou os 2,30 m, 2 metros e por aí, assim. Fiz uma tentativa, 2,42 m, me lembro. Mas ela quase passou, mas eu tinha perdido o estribo, etc. A coisa terminou bem. Poderia terminar mal, mas terminou bem. E depois fizemos uma tentativa em Nice, alguns anos mais tarde. O Ed Macken, o Harvey Smith e eu. Arranjamos um patrocinador que nos deu um bom patrocínio. Era um fabricante de relógios suíço, La Salle. E armamos um obstáculo em início no concurso, e poderíamos ter organizado melhor, ter feito no meio do concurso, ter feito os cavalos se descontraírem um pouco, 1 ou 2 dias dentro da pista, etc. Não, fizemos com uma gala do concurso, a abertura, e não passamos mais que 2,35 m. Em 2,35 m nós demos 9 saltos, 3 cada um, porque é bem regulamentado. E não, os 3 fizeram falta. Inicialmente, quando o chileno bateu 2,47 m no Chile, você podia organizar um campeonato de altura em qualquer momento. Inclusive, ele bateu o recorde no regimento dele. E ali havia um salto. O Chile tinha a melhor equipe do mundo. Uma equipe extraordinária, organizada, toda subvencionada pelo governo, etc. Os chilenos eram uma maravilha, montavam de uma maneira sensacional.
E eles então falaram, não, vamos bater agora o recorde de altura, etc. Esse general era muito ambicioso, o general Yanes, eu conheci ele muito bem, e tentavam o recorde a toda hora. Inclusive, no salto anterior ao salto que ele bateu o recorde, você olha na internet, ele caiu. Caiu, o Carlos virou de ponta cabeça com ele, varas, etc. Tal, mas ele continuou e acabou batendo o recorde de uma maneira extraordinária. Né? Quando você vê esse vídeo, ele está numa posição ali, nota 10. Né? Só perdeu o chapéu. Só perdeu o chapéu. Eu conheci o cavalo, depois eles mudaram o nome do cavalo mais tarde para Roto, e o cavalo saltou. Numa viagem que nós fizemos na Argentina, com o coronel Renildo, general Eloy, esse cavalo estava saltando em 53 provas de potência normal, mas ele estava... O nome que eles puseram no cavalo estava bem ajustado. O Roto, coitado, ele estava realmente terminado completamente. Neco, falando em viagem complicada, se eu não me engano, a sua primeira viagem... Acho que é isso, deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí... A primeira vez que você foi saltar na Europa, o seu navio encalhou na África? O navio encalhou na Ilha da Madeira. Um navio do Lloyd brasileiro que estava saindo para a Europa com 15 cavalos, para nós íamos fazer uma turnê. E pela primeira vez nós estamos organizados. Nós tínhamos estado na Europa no ano anterior, 56, ganhamos a Copa das Nações, aí arranjamos uma verba no Brasil, etc., lá com ministros e Comitê Olímpico, não sei com quem, para vir fazer uma turnê na Europa. Aí começamos a organizar, bem organizada. Juntamos um grupo de cavalos, pessoas de São Paulo deram cavalos, o João Fernandes, o tio do alfinete, e outras pessoas de São Paulo ofereceram os cavalos. Nós reunimos os cavalos no regimento do coronel Renildo em Realengo. Esses cavalos foram trabalhados e nós trouxemos alguns deles para a Europa. Uma égua chamada Travessura, que o Renildo montou na Copa das Nações em Aachen. Depois mais um cavalo, que era um cavalo puro sangue do Rio de Janeiro, chamado Selvático. Enfim, engrossamos um pouco o nosso grupo de cavalos, porque era meio fraco. O general tinha um cavalo, o general Menezes tinha um cavalo chamado Juruá, um cavalo militar. Eu tinha um relincho, que era um cavalo limitado, que fazia o que podia, etc. Não era um cavalo de Copa das Nações de Europa. E, enfim, o Gilberto Zambuja nos deu uma égua chamada Copacabana, que mais tarde meu pai comprou para mim, etc. E viemos para a Europa. O navio parte, soldados, veterinário, veterinário da equipe, era tudo militar. E na Ilha da Madeira, esse navio encalhou. E bom, mas como é que ia desencalhar o navio? Tinha que tirar toda a carga, que estava uma carga de café, não sei quantas toneladas de café, tirar toda a carga, não podiam tirar os cavalos, né? Botar os cavalos um pouco dentro do mar, etc. Os cavalos ficaram dentro do navio. O navio aliviou o peso, desencalhou. Agora, isso retardou a viagem de 15 dias, que já estava prevista para 15 dias. Então, os cavalos chegaram no concurso, que deveriam chegar 15 dias antes, chegaram no concurso no dia do embarque. Nossa No dia de manhã. Desembarcaram. Não sei se tem alguém que é testemunha disso, mas... e aí começamos a competição. Nós tínhamos, nesse momento, um chefe de equipe que se chamava General Magela, que era um homem um pouco impulsivo, etc. Não, nós temos que saltar. E à tarde os cavalos saltaram. Nossa. Perdiam os ferros voavam dos pés deles como se fosse uma lançando. E começamos ali. Saltamos, estava a primeira equipe alemã, Winkler, Tisma, etc. A equipe portuguesa, que era excelente. Equipe francesa, enfim, tinham 10 equipes. E aí começamos a nossa turnê em Portugal. Aí fizemos Portugal, Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Inglaterra e Irlanda. E terminamos a nossa viagem na Irlanda. Maravilha. Deixa eu só dar um recado. Pessoal, tem várias perguntas que vocês estão mandando na interrogação que ele já respondeu na live passada. Eu não vou refazer pergunta para a gente aproveitar tempo. Então, se você perguntou alguma coisa e eu não estou perguntando, dá uma assistida no outro papo que eu fiz com ele, que tem várias coisas lá.
Neco, a Andréa Muniz está fazendo uma pergunta técnica aqui, mas que eu acho Sim. bem legal. Qual é a dica que você dá? Deixa eu achar aqui, que fica mais fácil quando eu consigo ler. Cadê? Aqui. No cavalo que dá bicada. Quando você faz ele entrar com o posterior e trabalhar, ele escapa, dando aquelas bicadas para frente, tirando um pouco você e tirando o contato da rédea. Ok, bom, isso é um defeito de uma falta de submissão do cavalo. E isso é um problema que vem de trás, do posterior do cavalo. O cavalo se debruça. Com certeza já andou com rédea alemã, então o cavalo, para se defender, o cavalo tem que se defender de alguma coisa que incomoda ele. Então ele, quando ele toma o apoio, ele não se submete à pressão de mão do cavalo e automaticamente do engajamento. Então o cavalo dá esse puxão de terra para baixo, entendeu? Agora, ela tem que fazer um programa e corrigir as coisas particulares. Para começar a falar, não terminei o salto, não salto com esse cavalo. Até ele parar de dar bicada. Porque ele dá bicada e as pessoas continuam a tentar trabalhar de manhã, porque ele para de dar bicada, isso vai atravessando os anos e o cavalo vai criando outros problemas que vão se juntar a esse, entendeu? Para começar, se o cavalo tem qualidade de salto, se o cavalo não tem qualidade de salto, é melhor ele dar uma bicada, ela tira o cabresto dele e deixa ele no campo o resto da vida dele. Se ele tem qualidade, que salta bem, é respeituoso, tem potência, tem uma boa índole, então ela tem que trabalhar o cavalo no plano, ok? Se ela não tem uma ajuda ou não se sente capaz, tomar um instrutor de adestramento, ir para dentro do picadeiro e trabalhar o cavalo até o cavalo se submeter, ceder. Ela tem a coluna dura, é desengajado e se debruça e para se liberar da mão do cavaleiro dá essa bicada para baixo. Ela até falou aqui que não é um cavalo pastor alemão, porque é um cavalo de 5 anos, é um cavalo novo. Bom, então tem que ter paciência. Esse cavalo não vai estar pronto para seguir as provas de 5 anos. Ela tem que adiar isso e fazer um programa e começar a trabalhar o cavalo, em plano, digamos, em adestramento, para poder submeter o cavalo. É que já, com certeza, já aceleraram a vida dele, entendeu? Seguramente tem que saber o que já aconteceu com ele. Com certeza é um cavalo que tem, principalmente os cavalos que têm boa qualidade e que têm talento. As pessoas aceleram, porque ele é bom, então eles querem ir depressa, entendeu? Então, e aí cria o problema, porque e que depois já tem que fazer uma correção. É a mesma coisa. Tem que botar esse cavalo na guia, botar ele com aquelas rédeas fixas, trabalhar 30, 40 minutos na guia, depois montar, né? Não usar rédea alemã, usar uma rédea fixa, porque se o cavalo der essa bicada, como se chama, né? Esse tomar as rédeas, né? Da mão do cavaleiro, ele se sente. Agora, isso vai levar alguns meses. Certo? Então tem que se submeter a isso. Neco, muito contam das suas histórias de clínica. Que você cortava rédea, que você fazia alguns malabares. Tudo verdade? Tudo verdade. Tudo verdade. Ai. Eu considero como um militar. O militar tem que estar vestido corretamente. Ele não pode estar vestido como um soldado de Gengis Khan, com um sapato e uma bandagem amarrada na perna, etc. Entendeu? O cavaleiro tem que estar vestido corretamente. Entendeu? Culote, bota, cinto. Eu não admito um cavaleiro montar sem cinto. Verdade? Com a camisa fora da calça, para começar. Depois um cavalo corretamente encilhado, que a ponta do loro não depasse a sela, que aquilo ali seja cortado, a pessoa levar no celeiro, cortar, fazer uma coisa correta, entendeu? Um cavalo bem encilhado, perfeito. Então, no início das clínicas,
Não só no Brasil, não. No resto do mundo. Eu já chegava com o meu furador, o cavaleiro olhava, estava com um estribo mais longo que o outro, e etc. Então, eu já chegava com o meu furador, com minha faca, etc., e começava a cortar. Levava 1 hora cortando. Depois, a ponta do correia da espora, que é longa demais, que vai arrastando no chão, e por aí vai. Então, quando estava todo mundo correto, sentado, que tinha já escutado uma boa lição, então se monta a cavalo. Mas tudo isso é mais que verdade. Hoje em dia, com a mania da barba, tem que ser a barba, é a mesma coisa, né? Fui dar uma clínica na África do Sul e o primeiro cavaleiro que me aparece era um camarada com uma barba. Eu falei, não, você não. Eu nunca dei uma lição e não dou uma lição para um cavaleiro que não esteja barbeado. Não tem jeito, não tem jeito. Tem jeito. Eu dei uma clínica na Venezuela e na hora que uma pessoa veio me buscar no aeroporto, uma pessoa muito simpática, conversamos e tinha barba. Falei, bom, aí ele era o presidente da federação. Papai, vai conversa daí. Aí no primeiro dia, já à noite, como estavam vendo os grupos, eu vi que ele estava no grupo. Era o presidente da federação que organizava a clínica. Uma pessoa muito simpática, ficamos amigos. E ele tinha barba. Aí já no jantar, eu falei, olha, desculpa uma intimidade, mas nós vamos, essa barba você não vai poder montar. Eu não posso olhar para uma pessoa com a barba, eu não posso olhar. Quer dizer, para mim é uma questão física. Eu não consigo fazer uma pessoa... Eu já não gosto da gente com barba, mas hoje em dia é moda, tal, é social ter barba, etc. Tal. Para mim é uma cara suja. Né? Bem, aí eu raspo a barba, não raspo a barba, etc. Aí eu fiz um discurso de 2 horas com todo mundo. E foi a risada geral, etc. E ele falou, eu tenho barba há 22 anos. A mulher dele falava, eu nunca vi ele sem barba. Há 22 anos nós somos casados. Eu falei, então a senhora vai ter a surpresa de ver ele barbeado se ele quer montar na clínica. Bom, terminou por aí. Ele no início ficou um pouco assim, mas no final estava descontraído, etc. Não falou que ia raspar, não. Mas no dia seguinte ele apareceu com a barba raspada. Aí estava branco, né? Estava horrível porque estava branco. Há 22 anos que o homem tinha barba. Em geral, as barbas são feias. O camarada tem uma barba feia aberta, o jeito não tem espelho para olhar, que ele fica muito melhor barbeado, raspado, limpo, etc., que com aquela barba. Agora, se você tem um navio, você é um comandante de navio com um bom chapéu, etc., tal, uma barba branca, como John Walker do whisky, então que você tem a barba, tá bem. Mas não um cavaleiro de concurso, né? Maravilha. Tem jeito. Neco, a gente vai ter aquele mesmo problema. Daqui a pouco acaba o tempo dessa live. A gente tenta abrir outra naquele nosso jeito. 1 hora vai dar certo. Ok. Porque tem uma fila de perguntas incrível. Mas uma das coisas que eu queria que a gente falasse, tem aí 5 minutinhos antes de cortar, é o Zé Carioca. Falar um pouquinho dele? Ok, o Zé Carioca é meu orgulho, porque eu sempre gostei um pouco de criar cavalos, e mais ou menos há 25 anos, depois que o Balubê veio para nossas cocheiras, nós tínhamos o Canturo. Então, nós tínhamos 2, 3 cavalos espetaculares em casa e algumas éguas. Então, eu comecei a mexer criar alguns cavalos. Tem um aras do lado das minhas cocheiras que é bastante bom, que ele se ocupa, era o antigo aras de cavalo de corrida que está desativado e as pessoas se ocupam muito bem. Eu comecei a fazer essa criação e saíram cavalos mais médios, cavalos de 1,40 m, 1,30 m, 1,40 m, etc. E dos que eu fiz. Eu já fiz nascer mais ou menos 30 cavalos, quer dizer, muito pouca coisa em 25 anos. Né? Então, e nessa leva agora, de um grupo, apareceu o Carioca. Eu não sabia se ele poderia vir a ser um bom saltador. E um dia o McLean Ward falou, não, ele se mexe muito bem. Esse cavalo talvez possa ser um Hunter. Eu peguei ele, mandei ele para os Estados Unidos com 3 anos. Eu estava indo à América cada ano, cada inverno. E começamos com ele, mas finalmente, 1 ano depois de trabalhar, ele não tinha andadura suficiente para ser um Hunter e se mostrou muito bom no salto. Então, eu deixei ele nos Estados Unidos mais até os 6 anos.
com um amigo meu, trabalhando ele, saltando com todo carinho, com toda tranquilidade. E aos 6 anos eu trouxe ele para a Europa e ele fez aqui a temporada de 7 anos, 8 anos e é um cavalo excepcional. Ele agora voltou para os Estados Unidos para o Rodrigo e como ele tinha já 4 ou 5 irmãos e eu não sabia os que eram bons, os que não eram bons, etc., eu não queria vender, nem ele, nem os outros, eu fiz um sindicato. Um sindicato que tem 25 cotas. Nessas cotas são 8 proprietários das 25 cotas. Eu sou um deles, tenho 50%, e os outros 50% são de pessoas amigas minhas, Pierre Duran, etc., e o sogro do Rodrigo, e mais uns amigos aqui, criadores de cavalo. Então, nós estamos desenvolvendo todos esses cavalos. Né? São 7 cavalos, mas o sindicato vai terminar esse ano, 2020. Então, vamos ver se alguns membros do sindicato compram alguns, se fazemos um outro para conservar os cavalos, etc. Mas, normalmente, eles vão ser vendidos. Funcionou tudo bem, os cavalos saltam bem. Os outros 3 irmãos do Carioca saltam muito bem. Eu não sei se eles vão ter a mesma qualidade deles, todos têm uma boa qualidade, um bom caráter. E tem um inteiro filho de London, que foi vice-campeão olímpico em Londres. Tem uma égua, filha de Diamante Semini, todos com a mesma mãe do Carioca. E 2 outros mais jovens, de 3 anos, do Corneto Obelenski. Então, tem um grupo de cavalos bem, estão todos no terreno, todos saltando, menos os 3 anos que foram domados agora. Maravilha. Então, esse ano nós vamos tomar essa decisão. Esse ano aconteceu esse vírus agora, não está havendo mais competição, etc., mas os cavalos estão trabalhando, estão saltando bem, e o Carioca está nos Estados Unidos com o Rodrigo. E nós temos uma esperança que ele seja um cavalo olímpico. É um excelente reprodutor. Paulo Chocomil adora o cavalo, ele já tem 30 filhos, já tem 100 filhos, sendo que uns 30 no Chocomil, que agora chegaram a 2 anos. Paulo Chocomil foi o primeiro a gostar e aprovar o cavalo. O cara foi aprovado na Alemanha, em menção elogiosa, e está reproduzindo muito bem. Está reproduzindo muito bem. Tem postos deles aí no Brasil, e ele, esse ano, eu espero que ele tenha faça uma boa temporada no Brasil com a pessoa que está distribuindo o sêmen dele. Chama Zé Carioca, Nina. Zé Carioca, Neco, chegou aquele momento que eu vou ter que fechar essa live, a gente vai ter que abrir outra e torcer para dar tudo certo, beleza? Tá certo. Imediatamente, né? Você abre. Isso. Eu vou encerrar e vou abrir outra. Tá bom, Se você então quiser ir no banheiro, quiser tomar uma água, pode ir também, a gente espera um pouquinho. Tá bem, ok. Vou tomar uma água e a Regina, minha operadora aqui, vai ajudar. bom, porque eu sou um operador muito ruim. Tá ótimo, a gente já se vê. Ok. Tá.